Bom dia, bem-vindo ao meu site geografiaonline.com.br, um site que trabalha temas relacionados à área de humanas. E hoje nós vamos continuar aí o nosso estudo sobre o termo meio técnico científico informacional do professor Milton Santos. Nós já temos um vídeo que trabalha a questão do meio, um vídeo que trabalha a questão da técnica, e hoje nós vamos trabalhar a questão da ciência. Então, se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google e pegar um termo de dicionário, uma definição de dicionário sobre ciência, vai estar lá escrito que a ciência é um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos. Guardemos o termo sistematizados e vamos nos focar aqui nesses quatro termos aí: observação, identificação, pesquisa e explicação. Então, quando você vai fazer aquele famoso trabalho TCC, trabalho de conclusão de curso, o seu professor vai dar uma ênfase bem contundente na questão da observação, o orientando da importância da separação entre o sujeito e o objeto, certo? É o chamado viés empírico. Por que ele vai dar essa ênfase? Olha, fulano, você é o sujeito, não pode colocar suas opiniões pessoais em demasia em relação à observação do objeto. Ele faz isso para que a ciência mantenha o caráter de neutralidade que ela advoga nos dias atuais. A ciência está sempre afirmando o caráter de neutralidade dela em relação às questões religiosas, culturais, políticas, sociais. Por isso que a ciência é uma questão universal, porque ela advoga essa separação, essa neutralidade, certo? Esse é o viés empírico da ciência. Mas também há outras características, há um viés chamado fenomenológico, que fala que é impossível separação entre o sujeito e o objeto. O sujeito tem um olhar que vai influenciar a construção do objeto. Isso é inegável, inseparável, segundo esse viés. Então, para que a gente possa compreender, vamos colocar dois exemplos bem claros. Então, se há um sujeito e vai analisar um objeto, e esse sujeito é religioso, por exemplo, é um cristão fundamentalista, muito difícil ele conseguir separar o seu sujeito, a sua pessoa, da observação de um objeto, por exemplo, a escola. Então a escola vai receber uma influência da observação daquele sujeito cristão, certo? Ele vai tender a dar mais ênfase nos objetos que reforçam a importância da escola pelo lado religioso. O mesmo pode acontecer numa pessoa LGBT. Então o sujeito LGBT, ele tende a olhar a escola segundo o viés cultural, segundo o viés político que ele tem enquanto sujeito. Então é por isso que se tem um cuidado muito grande de enfatizar a separação entre o sujeito que pesquisa e o objeto pesquisado, para que a suposta neutralidade da ciência em relação a esses dois viés seja mantida. Mas é óbvio que isso não acontece o tempo todo, se é que acontece. Então é óbvio que o viés empírico se sobrepôs ao viés fenomenológico. Então, quando você vai pesquisar lá sobre a questão empírica, tá escrito lá no Wikipedia, uma coisa bem simples. Se você for se aprofundar, você vai ver muito mais coisas. Mas está lá: o empirismo causou uma grande revolução na ciência, pois graças à valorização das experiências e do conhecimento científico, o homem passou a buscar resultados
práticos, buscando o domínio da natureza. A partir do empirismo surgiu a metodologia científica. Então toda a metodologia ela tem como base o domínio da natureza. Então é difícil crer que foi uma coincidência muito grande que a ciência, sob os cuidados do capitalismo, cresceu tanto. Porque o capitalismo também busca o domínio da natureza. A economia é baseada no domínio da natureza. As forças políticas dos estados em conflitos também buscam o domínio da natureza. Então toda a metodologia científica que se advoga neutra, ela não é neutra, porque todas elas são baseadas na mesma lógica, domínio da natureza. Não é uma integração com a natureza, é o domínio da natureza. Por isso que a ênfase do professor Milton Santos é tão grande dizer que, olha, não há separação entre ciência e técnica. Lembra da palavra sistematização? O enquadramento. Sistematização é enquadramento, técnica é enquadramento. E quem dá toda a base para a construção das técnicas? A ciência, que por sinal tem como foco elementar, fundamental, o domínio da natureza. Então toda a metodologia científica, mesmo que advogue neutralidade, ela não é neutra, porque a base dela é o domínio da natureza. Então isso dá ênfase a todo o sistema produzido até hoje. E nós vamos ver como a informação ela também tem um aspecto muito importante na consolidação dessa lógica de domínio da natureza. Mas isso fica para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo. Acesse o site geografiaonline.com.br. Tem muitas coisas interessantes para você lá. Não esqueça de deixar aquele like no vídeo se você gostou e colocar dúvidas, comentários, participar da construção do conhecimento. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.